Continuando a série de recomendações em streamings, hoje é dia de recomendar 10 filmes no Globoplay. O Globoplay ele é um dos streamings mais consumidos aqui no Brasil, mas eu sinto que ele é muito consumido por conta dos canais da Globo, Premiere, esse tipo de coisa, e os filmes, até as séries são bem consumidas lá dentro, mas eu sinto que os filmes eles acabam ficando meio perdidos, não é tanto o foco das pessoas na plataforma, é uma sensação minha, pode ser que eu esteja errado. Mas é um ótimo catálogo, principalmente que muitos filmes do Telecine Play entraram direto no catálogo do Globoplay. Além disso, tem a opção de assinar o Telecine Play à parte ali dentro. Mas é um catálogo ótimo que cresceu bastante e, sobretudo, com filmes internacionais, com filmes clássicos, com filmes nacionais acima de tudo. A lógica é a mesma de sempre, tentar recomendar filmes que muita gente pode não ter assistido ainda, como uma forma de recomendação mesmo. Entendo que tem até alguns filmes um pouco mais conhecidos no meio cinéfilo aqui dentro e tal, mas ainda assim eu acho que muita gente não assistiu. E o que eu tentei fazer foi justamente recomendar apenas filmes que estão no catálogo geral do Globoplay. Você assinando o Globoplay, você tem acesso a eles sem precisar assinar o Telecine Play à parte. Nessa lista não vai ter filme no ar, mas o Faroeste eu não fiquei devendo, eu vou abrir a lista com O Homem que Matou o Facínora, filme do John Ford, o meu filme favorito do John Ford e um dos meus faroestes favoritos, falei sobre ele na lista que eu já fiz de melhores faroestes ou meus faroestes favoritos de todos os tempos. Aqui é um filme ainda mais interessante por eu ser jornalista, é um filme que a gente estuda na faculdade de jornalismo, porque ele vai subverter muito da lógica do faroeste clássico, das figuras do faroeste clássico, então do pistoleiro, do fora da lei e tudo mais, e vai trazer uma questão muito complexa da lenda como ela é criada. E a dificuldade muitas vezes de você reverter essa lenda, de você contar a realidade, muitas vezes quando o mito se transforma maior do que a própria realidade. A segunda recomendação, na verdade, é uma recomendação dupla, dois filmes do Glauber Rocha. Eu estou falando de O Deus e o Diabo na Terra do Sol e também O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Aqui são dois filmes muito interessantes porque eu acho que eles se complementam muito bem. O Deus e o Diabo, ele vai trazer muito dessa estética da fome, como o Glauber Rocha utiliza toda essa ambientação do sertão, como ele cria um lado do misticismo, da religião, da violência, que são os três pilares centrais desse filme. Já no Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que é uma espécie de sequência, né, porque traz o personagem do Antônio das Mortes de volta, a gente já vê esse cara que trabalhou para o sistema percebendo que ele trabalhou, digamos, para as pessoas erradas e começando a se questionar, começando a questionar toda aquela vida de assassinato que ele sempre teve. São filmes com aquela encenação bem típicas do Glauber Rocha, até um pouco mais exageradas e tal, que casam muito com todo esse estilo do diretor. Se você nunca viu filmes do Glauber Rocha, não diria que são filmes fáceis, mas se você quer ver filmes do cinema novo brasileiro, eu recomendo muito que você assista esses filmes. O catálogo do Globoplay em geral é muito bom para filmes clássicos brasileiros, também para filmes do cinema novo. Terceiro filme da lista, vamos para a França em 2019 para falar do grande filme francês daquele ano. Eu estou falando de O Retrato de uma Jovem em Chamas, filme da Céline Sciamma, e que já tem crítica minha aqui no canal daquela época quando o filme estreou. É um filme muito interessante para mim, principalmente em como ele vai trabalhar uma lógica quase da pintura com muitos elementos do teatro. Um filme que está muito forte em sua encenação e nessa relação entre essas duas personagens. Um filme que parece que você consegue sentir a respiração, você consegue entender aquelas personagens e a paixão crescendo entre elas pelo respirar, pelo olhar. Então é um filme que acaba sendo muito sutil em seus elementos. O Retrato de uma Jovem em Chamas é um dos grandes filmes desse século, sem sombra de dúvidas. Vale muito a pena assistir se você ainda não viu. O quarto filme da lista é um filme mais recente e não tão comentado, um filme marfinense chamado A Noite de Reis. Filme muito interessante que vai trazer quase que uma lógica de Shakespeare para dentro de uma prisão. Então é esse cara dentro daquela prisão super perigosa e durante uma noite ele tem que contar uma história durante toda aquela noite
quase que para salvar a vida dele, digamos assim. Então é um filme que trabalha muito bem dois elementos que parecem muito distantes. Por um lado, a brutalidade humana, por outro, uma fantasia, você se perder naquela fantasia, naqueles sonhos, naquelas histórias. Então é um filme que vai do brutal ao solene, ao poético, ao místico, de uma forma muito interessante. O quinto filme da lista também é francês, mas de um diretor iraniano, um dos meus diretores favoritos da vida. Tô falando do Abbas Kiarostami e do filme Cópia Fiel. Tem outros filmes do Kiarostami dentro do Globoplay também, quase recomendei Gosto de Cereja, que gosto bastante, mas A Cópia Fiel é o meu filme favorito dele, filme com a Juliette Binoche, e um filme, digamos, também não tão fácil, mas ao mesmo tempo muito agradável. Então a gente vai ver esses dois personagens quase que caminhando ali por aquela cidade e com uma encenação muito interessante, com um jogo muito interessante que a gente não sabe exatamente se eles estão encenando dentro do filme ou se há um pouco de realidade ou se é um jogo construído por aquelas pessoas, se eles se conhecem exatamente ou não. Então é um filme que deixa muitas perguntas, mas a grande força dele está na encenação, em como esses personagens interpretam, em como esses personagens criam dúvidas no espectador. A Cópia Fiel também, para mim, é um dos grandes filmes do século XXI. A sexta recomendação é mais um filme do Cronenberg. Se eu não me engano, nas últimas 3 listas, só percebi isso agora, eu indiquei pelo menos um filme do Cronenberg em cada uma delas. Estou falando de Crash, Estranhos Prazeres, filme do final da década de 90, que, como o subtítulo em português já diz, Estranhos Prazeres, eu acho que define muito esse filme. Essa lógica de uns personagens que vão ter meio que uns fetiches meio estranhos. Então é um filme que fala muito sobre o ser humano de uma forma bem Cronenberg, sem usar tanto daquele body horror que é muito comum dele, mas que vai olhar o ser humano de uma forma meio, digamos, estranha, fora da realidade. Aqui vai usar muito até da noite, né? Coisas que acontecem na noite parece que não vêm aos olhos da sociedade, ou quando você se liberta de uma forma que as pessoas não podem ver. Crash Estranhos Prazeres é um dos melhores filmes desse grande diretor. O sétimo filme da lista é meu favorito do seu ano de lançamento, se eu não me engano, 2018. Estou falando de Guerra Fria, filme polonês do Paweł Pawlikowski, que também tem crítica minha aqui no canal, filme que foi indicado a alguns Oscars, né? Não só filme internacional, mas até melhor direção, se eu não me engano. Um ótimo filme que coloca esses dois personagens em um romance durante um período de guerra, um período de dificuldade. Então são personagens muito complexos aqui, né? E parece que o filme ele vai ter vários saltos temporais e tudo mais. Parece que esses personagens eles se sentem melhor na ausência do outro do que quando ele está próximo. Então, quando eles estão longe um do outro, eles sentem a falta, eles querem rever aquele seu amor. E parece que quando eles estão próximos, eles não conseguem conviver junto. Além disso, tem um final aqui que é simplesmente espetacular, devastador. Guerra Fria é um dos meus filmes favoritos dos últimos anos. Para mim, também é um dos melhores filmes do século XXI. O oitavo filme da lista é principalmente para você que assistiu o Ataque dos Cães na Netflix e gostou muito, então uma outra recomendação da Jane Campion, o que era até então o filme mais famoso da carreira dela. Estou falando de O Piano, filme que tem como figura central um piano, como o título já sugere, só que é muito mais do que isso, né? Há um simbolismo aqui muito grande, principalmente envolvendo essa protagonista, a situação que ela é inserida e o que aquele piano significa para ela. Um filme muito interessante, como a Jane Campion dirige, como a Jane Campion usa o plano, como a Jane Campion cria principalmente a distância entre os planos, ou como ela filma aquele piano de longe que representa muito para aquela personagem principal. Um filme muito tocante e brutal ao mesmo tempo. O Piano é um dos grandes filmes da década de 90 e eu gosto muito. Eu gosto um pouco mais de Ataque dos Cães, mas ainda assim O Piano, para você que gostou do filme da Netflix, vale muito a pena. O nono filme da lista é O Beijo da Mulher-Aranha, dirigido pelo argentino, mas que fez praticamente a carreira inteira no Brasil, Héctor Babenco. Aqui também a gente tem a Sônia Braga no elenco, filme indicado a Oscar de melhor filme até ali na década de 80. Um filme muito interessante que eu acho que ele até
se relaciona bastante com o momento atual. Aqui a gente tem meio que um país da América do Sul imaginário e a gente vai acompanhar esses dois personagens presos ali dentro. É um filme que fala muito sobre a fantasia, o tentar se desligar de um mundo brutal, como fugir daquele mundo brutal. Só agora que eu percebi que há uma certa relação até entre esse filme e A Noite de Reis, apesar de serem filmes bastante diferentes. Então a gente vai ter a relação central aqui desses dois personagens e como eles, por meio dessas ilusões, eles tentam fugir daquele meio brutal que eles estão inseridos. E para fechar a lista, um filme do ano passado, que até teve crítica aqui no canal, mas é um filme que ficou meio perdido no tempo, porque não tinha cinema direito, ele não tinha muito como estrear e tal, e acabou chegando no catálogo do Globoplay. Estou falando do filme Anônimo, filme de ação, que eu acho que ele é bem objetivo no que ele quer, né? É um filme que tem essa pegada meio John Wick, né? Muita gente comparou na época, e ele vai trazer quase como se fosse um personagem tipo John Wick, mas ainda mais velho, mais fora de forma ali, sendo inserido em uma situação e um filme que principalmente vai direto à ação, um filme que vai trabalhar a ação como elemento central. Eu gosto muito disso, vocês sabem, né? Filmes de ação que não buscam necessariamente uma profundidade ou uma pseudo-profundidade, mas que se inserem direto em um filme de gênero. É isso que, como Anônimo vai funcionar. Gosto muito, não é um filme do nível de John Wick, não é um filme do nível de Missão Impossível e tal, mas ainda assim é uma boa escolha de ação para quem gosta do gênero. Então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Aqui embaixo você pode virar membro também do canal 16mm, o que ajuda muito a gente a se manter, e também você ganha vários benefícios. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram da lista, se vocês querem que eu faça listas também direcionadas para determinados gêneros, por exemplo, dentro dessas plataformas, quais outros streamings vocês querem que eu faça. Eu ainda vou fazer lista do MUBI e do Star Plus, e aí eu posso começar a fazer listas desses mesmos streamings, só que com direcionamentos. Então, no começo do vídeo tem as minhas redes sociais pessoais, aqui embaixo no primeiro comentário fixado as outras redes sociais do 16mm. Por hoje é isso e corta!